Muito bem, meus amigos, terça-feira, 30 de setembro, último dia de setembro, tá chegando outubro aí, né? Como diziam os antigos, chegou setembro, chegou o final de ano. Nós temos 3 meses aí do final de 2025. Vamos lá, começando então com as informações. Você pode participar do nosso canal aqui, clicando aí no joinha, deixando seu like. Você pode se inscrever no canal também, né? Muita gente comentando o canal, isso é bom, né? Quando a gente é abordado na rua e alguém diz, ó, tô acompanhando lá, né? Isso é bom, né? E eu quero mandar um abraço para dona Catarina, né? Ela tá sempre nos acompanhando, aliás, desde os tempos de rádio, né? E agora no YouTube não é diferente, né? Está nos acompanhando aqui. Então, um abraço, dona Catarina, tá sempre nos acompanhando. Eu quero lembrar para você, né, que você também, se estiver promovendo alguma coisa, um torneio de futebol, pode mandar para cá que nós estaremos divulgando. Se tiver acontecendo um problema no seu bairro, hoje choveu, né? Chover em Ponta Porã é complicado, né? Os bairros pipocam problemas, né? Então, mas se tiver acontecendo alguma coisa, manda para cá, nós estaremos divulgando. Se estiver promovendo algum evento cultural, manda para cá. Brincadeiras antigas de crianças aí, é muito bom, né? Para a criançada de hoje. Eventos promocionais aí, beneficentes, né? São prioridades aqui no nosso espaço. E além do que, né? Você pode nos ajudar muito aí se inscrevendo e também clicando no joinha, deixando seu like aí. E os empresários, né? Empresariado local que quiser divulgar sua marca aqui, nós estaremos aqui com esse canal independente, fatos, informações e opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. E, por exemplo, lá no Maemi, a igreja do Maemi, a igreja Nossa Senhora de Aparecida, está precisando passar por uma pintura. E a comunidade está promovendo lá uma rifa, né, para angariar fundos, né, e assim conseguir arrecadar aí, né, o valor da tinta, né, para pintar a igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Maemi. E você pode adquirir os números, né? Vai concorrer aí a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Tá vendo aí na imagem aí. E o número para você ligar lá pessoal e adquirir, o número do telefone para você adquirir alguns boletos lá, né? Alguns números para concorrer a esses 3 tapetes de crochê e o suporte de bebidas é o telefone 67998613651. 998613651. Esse é o telefone para você, né, entrar em contato, adquirir o seu número e concorrer aos 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Então, além de você contribuir para a pintura da igreja Nossa Senhora Aparecida no Maemi, você ainda vai ter a possibilidade de concorrer aí aos 3 tapetes de crochê e ao suporte de bebidas. Então é só entrar em contato e fazer essa boa ação aí com a igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Maemi. Vamos começar com as informações então. Esses tempos atrás aí, né, e principalmente de 2022 para cá, depois das eleições presidenciais, muito se falou em Forças Armadas, né? No sucateamento, principalmente, que esse governo promoveria, né, nas Forças Armadas, algo até prometido pelo atual presidente, né? Quem não entendeu se deu mal, né? Em audiência no Senado, o ministro de Defesa, ele fez um alerta, né, sobre o orçamento do Ministério da Defesa e afirmou que é preciso criar uma solução que não dependa do humor da política. O ministro da Defesa, José Múcio, fez um discurso incisivo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado nesta terça-feira. Ele expôs as dificuldades estruturais das Forças Armadas. Além disso, cobrou apoio parlamentar para garantir maior previsibilidade orçamentária. Na verdade, ele falou coisas ali que a gente já vem falando há muito tempo, né? Segundo o Múcio, a defesa brasileira convive com restrições tão severas que ameaçam a soberania nacional. Segundo ele, não somos nada em relação ao tamanho do país. Foi o que lamentou em audiência no Senado. E em seguida, né, o ministro fez um alerta grave aos senadores. De acordo com ele, o Brasil não tem o mínimo de infraestrutura bélica para manter um conflito com nenhum país que seja. Segundo ele, falta combustível, falta peça, falta munição. Abre aspas para o Múcio, temos 30 dias de munição. Mas se o inimigo voltar outra vez, não temos nada o que fazer. Ou seja, ele falou, estamos falidos, estamos abandonados. O ministro ressaltou que a defesa nunca foi prioridade dos governos
e que esse setor, né, das Forças Armadas vive divididas episódicas, sem planejamento de longo prazo. Na minha visão, o Brasil precisa de união, segundo disse o José Múcio. Abre aspas para o ministro da Defesa. Eu vim aqui atrás de ajuda, mas vim fazer um gravíssimo alerta. Precisamos criar alguma coisa que não dependa do humor da política. Isso é perigosíssimo para a democracia. Para o ministro, é urgente estabelecer uma fonte de financiamento estável nos moldes do que ocorre no Chile, com o cobre, para que as Forças Armadas do Brasil possam se modernizar. Ele declarou que a defesa e diplomacia são irmãs inseparáveis. Múcio também destacou que o Brasil investe apenas 1,04% do produto interno bruto em defesa, índice inferior ao de todos os vizinhos sul-americanos. Abre aspas para Múcio novamente. Temos bastante equipamento, mas não temos dinheiro para combustível nem para peças. O resultado é que adiamos contratos e pagamos juros que equivalem a submarinos e aviões inteiros. E o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, elogiou, né, a postura do ministro e afirmou que Múcio é uma voz dissidente no governo Lula. Segundo o senador Jorge Seif, abre aspas para ele, né, o Seif, do PL de Santa Catarina, o senhor foi o único que disse que em 8 de janeiro não foi golpe de Estado, que foi vandalismo, efeito manada, segundo disse o parlamentar catarinense. Agradeço pela sinceridade. Seif também pediu mais investimentos para a Marinha, alertando para a pesca predatória em águas brasileiras. Quem pode nos proteger e defender a nossa soberania seria a Marinha do Brasil, se tivesse equipamentos em maior quantidade, afirmou o senador. Já o general Girão, né, concentrou suas críticas na fragilidade da fronteira norte e na situação da Operação Acolhida em Roraima. Segundo ele, não adianta mandar 5.000 homens para lá e depois eles saírem. O que garante a soberania é a permanência das forças. O parlamentar do Rio Grande do Norte também questionou a posição do governo diante das condenações de militares no Supremo Tribunal Federal. É inaceitável ver uma condenação em cima de generais como se fossem criminosos piores do que os maiores líderes do tráfico. Múcio reforçou que as Forças Armadas não podem ser politizadas e que seu papel é constitucional, independente de governos. O militar não pode agradar partidos, lideranças políticas atrás de apoio. O objetivo das Forças Armadas é zelar pelo patrimônio da sociedade brasileira, seja lá quem estiver governando. Foi o que declarou o ministro. Para ele, o Congresso precisa assegurar um percentual mínimo de investimentos em defesa blindado das disputas partidárias. O ministro encerrou sua fala com um apelo direto. Precisamos tomar precauções para que no futuro nós não sejamos cobrados por esse descaso. Não é ajudar governo ou oposição, é ajudar o país. Quando defendemos o Brasil, defendemos o Brasil do governo e da oposição. Não pode ter essa distinção, né? E a verdade é que, só que esse governo, né, sempre deixou claro, o Lula já falou em campanha, inclusive, que ia colocar os militares nos lugares onde eles merecem, né? Que é no esquecimento. Deu várias amostras que esse governo queria sucatear as Forças Armadas, essa é a verdade. E agora vem o Múcio, né, que é o ministro da Defesa do governo Lula, e diz tudo isso aí, que a gente já sabe faz tempo. Agora vem do próprio ministro da Defesa. Eu não sei nem se vai custar o cargo dele, porque ele foi pedir ajuda ao parlamento, ele foi pedir ajuda ao Senado, né? Foi uma audiência no Senado, mas ele foi claro. Ele foi claro, não temos munição para 30 dias, ou se tiver, tem para 30 dias. E depois, se a guerra continuar e os inimigos voltarem, não vai poder fazer nada. Tem até equipamento, tem, mas não tem munição, não tem dinheiro para combustível, não deve ter dinheiro para exercícios militares, né, que durem muito tempo por causa de alimentação, enfim. A coisa está feia. A coisa está feia nas Forças Armadas brasileiras, só que os militares também foram alertados sobre isso, que isso aconteceria, né? Fato, né? Todo mundo avisou. É aquela história, né? Não é que a gente tem satisfação de dizer, eu avisei, sabia que isso ia acontecer, né? Mas é o que todo mundo falou. As Forças Armadas serão sucateadas. Tá aí, né? O próprio ministro da Defesa falando que o Brasil hoje
não faz frente a nenhum país na América do Sul. Ele mesmo disse isso, né? O Brasil, segundo ele, não é nada em relação ao tamanho do país, né? Então, as Forças Armadas fraquíssimas. Seguindo com as informações, ontem à noite, né, no final de tarde, começo da noite, surgiu a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por avaliação para ser ou não internado mais uma vez, né? E o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu cuidados médicos diretos em sua residência no condomínio solar de Brasília, após apresentar uma crise de soluços acompanhada de vômitos na noite de ontem. O médico Cláudio Birolini permaneceu durante toda a noite no local, monitorando o estado de saúde do ex-chefe do executivo. Na manhã de hoje, Michele Bolsonaro usou as redes sociais para tranquilizar apoiadores. Em publicação no Instagram, a ex-primeira-dama agradeceu pelas orações e relatou a melhora no quadro do marido, dizendo que Bolsonaro estava bem, graças a Deus, e que a crise de soluços deu uma trégua. Muito obrigada pelas orações, foi o que escreveu Michele Bolsonaro. As crises de soluços persistentes enfrentadas por Bolsonaro têm sido associadas às complicações médicas resultantes da facada sofrida em 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018, né? O episódio mais recente ocorreu poucas horas após a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à residência do ex-presidente, né? O Tarcísio esteve lá, né? E ao deixar o local, o Tarcísio mostrou preocupação com o estado de saúde do Bolsonaro. Isso que é muito triste. Conversar, né, e ele soluçando o tempo todo. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em razão da determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Aliás, prisão domiciliar que já tinha que ter acabado, né? Seguindo com as informações, também pipocou nessa semana, né, o caso do humorista Cristiano Pereira, o Cris Pereira, né? E a família do humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido pelo público como Cris Pereira, voltou a se pronunciar depois de que ele foi condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS, por estupro de vulnerável. A esposa e as filhas do artista defenderam sua inocência e classificaram o processo como uma injustiça que já se arrasta há mais de 4 anos. E a esposa de Cris afirmou que a condenação não atinge apenas o humorista, mas toda a família. Segundo ela, a denúncia surgiu logo após o anúncio de sua gravidez, poucos meses depois do casamento, o que considera uma coincidência estranha. Ela declarou que sempre buscou resguardar os 5 filhos do casal e destacou que, apesar do sofrimento, a união entre os dois se fortaleceu durante esse período difícil. Já a filha mais velha de Cris Pereira fez questão de demonstrar apoio público, dizendo que acredita plenamente na inocência do pai. Em sua fala, descreveu o humorista como o homem mais puro que conhece e a melhor referência de homem em sua vida. Ela disse que resolveu se manifestar por conta de comentários que considera caluniosos e afirmou ter certeza de que a verdade surgirá. Até a ex-esposa saiu em defesa do humorista. De Freitas disse que a verdade vai aparecer, reforçando que acredita na sua inocência e que ele é o melhor pai que as filhas poderiam ter. Nas redes sociais, surpreendentemente, a maioria dos comentários são em apoio a Cris Pereira. Até o momento não houve qualquer tipo de cancelamento contra o humorista. Algo surpreendente, inédito, uma reviravolta em comparação a diversos outros casos. A vereadora de Porto Alegre, Mariana Lescano, gravou um vídeo onde revela fatos surpreendentes sobre o caso que são favoráveis a Cris Pereira, né? E no vídeo eu vi esse vídeo aí, realmente ela traz muitas coisas, ela leu todo o processo, né? Todo o processo, e viu muitas contradições aí nessa segunda condenação, que ele havia sido absolvido, né? E aí depois, numa outra situação, ele acabou sendo condenado, mas aí surgem as defesas das filhas, da ex-esposa, inclusive, né? E o fato muito estranho, né, de o caso ter ressurgido e condenado ele aí por estupro de vulnerável. Não está sendo cancelado, né? E aí uma coisa surpreendente, porque ele ganhou muito apoio nas redes sociais. Vamos lá com as informações, vamos agora falar dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros comerciais. Sem eles seria impossível a gente continuar por aqui de forma independente, porque é assim, né? Custa caro ser independente, você tem que sobreviver, é preciso ser independente, mas também você tem os seus custos, né? Tem a permanência, tem que comer, né? Tem que se alimentar, né?
e as coisas não são tão fáceis assim. Mas, né, nós temos as empresas que estão conosco. Por exemplo, a Coop Home Office, né, que está conosco desde o dia 7 de abril e vem aí com um projeto arrojado, moderno para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. E o Coop Home Office, né, traz aí, né, esse convite para você vir morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. A Coop, incorporadora e construtora, fica ali na Rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E o prédio já em fase de conclusão, são 3 anos e 8 meses de obras ininterruptas, né? E que você vê já, né, com o prédio ganhando forma, aí já está nos seus acabamentos, está ficando bonito. E você pode conhecer esse grande empreendimento imobiliário aqui em Ponta Porã, mais moderno, né, de nossa cidade. E no nosso plantão de vendas, que fica ali mesmo onde o prédio está em fase de conclusão, na Rua Deputado Aron Moreira, você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto. E ali, né, já no térreo, antes de subir para o segundo andar, você vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office, e ali você vai entender todo o funcionamento do prédio da Coop Home Office a partir da sua inauguração, a partir de que for colocado em atividade. E os nossos profissionais do plantão de venda estão ali prontos para te atender da melhor forma possível, né, porque nós teremos aí, né, os nossos funcionários, os nossos profissionais, né, da Coop Home Office mostrando para você como é que funciona, mostrando o projeto, a planta do projeto e deixando claro para você que é perfeitamente possível você adquirir apartamentos da Coop Home Office, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Quem está conosco também é o Bob's Ponta Porã. Bob's Ponta Porã, que desde o dia 25 de julho está em atividade aqui em Ponta Porã. Você sabe onde fica o endereço do Sabor dos Encontros? Fica localizado ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória aí de 7 décadas, de mais de 7 décadas, mais de 70 anos, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira do Brasil e do Paraguai, Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e vai rolar para baixo da página, né? Logo na primeira página ali, você vai para o link Faça o seu cadastro. Ali você vai deixar suas informações, seus dados, e durante esse cadastro você vai gerar cupons promocionais e aí resgatar esses cupons e aí então aproveitar do que há de melhor do cardápio do Bob's Ponta Porã, né? Por exemplo, com o resgate do cupom você pode gastar apenas R$ 28,90 pelo Bob's Classic com molho Classic e o Bob's ou o Bob's Salad com maionese verde, apenas R$ 28,90. Ou, né, o trio Big Bob mais o Sundae por R$ 36,90 com o resgate dos cupons. E aí tem, né, várias outras situações aí que você pode participar também. Por exemplo, no resgate dos cupons você pode ter ali, adquirir, né, com 10% de desconto o trio Chicken Filé ou o trio Chicken Bacon de responsa. E claro, você vai ter várias outras opções aí no cardápio, né, entre acompanhamentos e saladas. Por exemplo, você vai ter à sua disposição aí o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, né? Tem também o Baconzudo Chicken Crisp,
o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano, o Double Cheese, enfim, né? Você vai ter o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, o Mega Double Cheese, enfim, você vai ter várias e várias aí. E uma das atrações, uma das que todo mundo gosta ali, né? O Bob's Costela. O pessoal tem pedido bastante. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros fica localizado ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã que veio para a fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para a alegria dos pontaporanenses e dos pedrojuaninos. Seguindo com as informações, hoje as discussões políticas elas estão bastante afloradas, né? E hoje, durante uma audiência no Senado, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou para a dependência de NPK, sigla que representa os principais fertilizantes usados no agronegócio, nitrogênio, fósforo e potássio. O Brasil importa cerca de 85% desses fertilizantes, chegando a 95% no caso do potássio. Se o mundo quiser parar o Brasil, é só segurar a importação do NPK, segundo a afirmação do senador. A informação é chocante e mostra que o Brasil é completamente refém de potências estrangeiras, até para conseguir uma alta produção no agro. Que soberania é essa que vive de cócaras em troca de insumos essenciais? Foi o seu questionamento, né? Isso expõe a fragilidade do país em meio às bravatas insanas de suas lideranças, por exemplo, Lula, né? Com seus discursos mofados, cheirando a União Soviética, segundo ele, né? Em época de sanções, imagina se Donald Trump decide que quem vender fertilizantes para o Brasil será punido. O que é que vai ser do agronegócio do Brasil, né? Então o Brasil não precisa de muita coisa para parar não, né? Nem guerra, nem tarifaço. Basta interromper a importação de um produto e o Brasil vai parar, segundo o alerta desse senador, né? E ele diz que se o mundo quiser parar o Brasil, é só segurar a importação do NPK, né? Que é o NPK é a sigla que representa, né, os principais fertilizantes usados no agronegócio, o nitrogênio, fósforo e potássio. E a CNN Brasil hoje divulgou que um suspeito de matar o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, foi morto em confronto com a polícia na manhã desta terça-feira no Paraná. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o delegado-geral de Polícia Civil, Arthur Dias, horas depois confirmaram, né, a informação. Segundo as autoridades, o suspeito identificado como Humberto foi apontado como possível atirador do crime contra Rui Fontes. Ele já estava entre os 8 identificados pela Força-Tarefa dos órgãos de segurança pública de São Paulo por envolvimento no crime. Até o momento, 4 suspeitos foram presos. E as buscas continuam, né, por mais suspeitos e mais envolvidos nesse crime que aconteceu na semana passada em São Paulo. Vamos lá falar de mais um anunciante, de mais um dos nossos parceiros comerciais. Esse já está conosco desde dezembro, né, que é a Solo Forte. E a Solo Forte que é uma empresa de planejamento, né, de consultoria e agricultura de precisão, e tem em seus quadros grandes profissionais experientes e dedicados, e que têm uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte trabalha, né, colaborando estreitamente com produtores rurais, grandes e pequenos produtores rurais de Ponta Porã em toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos com o produtor. E as equipes, né, da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. Isso garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E a Solo Forte tem sempre a preocupação dos investimentos, né, das operações agrícolas serem seguras e por isso implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, por isso utiliza tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o grande e pequeno produtor em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Seguindo com as informações, o ex-deputado federal Daniel Silveira deixou a colônia agrícola de Magé na manhã de hoje, depois de
progredir para o regime aberto. Ele seguirá para a casa em Petrópolis, na região serrana do estado fluminense. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que acolheu um parecer da Procuradoria-Geral da República. O juiz do STF estabeleceu uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno durante a semana das 19 às 6 e integralmente aos sábados e domingos, assim como feriados. Continuam os absurdos contra Daniel Silveira, né? Além disso, Silveira está proibido de usar redes sociais, de sair da comarca onde reside sem autorização judicial. Ele deverá comparecer semanalmente ao juízo para justificar suas atividades. O advogado Paulo Faria, que cuida do caso de Silveira, entendeu que a decisão de Moraes não representa a liberdade plena. Daniel Silveira não está livre, mas de volta à sua casa e família, segundo disse Faria à Revista Oeste, por exemplo. Apesar de conceder o benefício, Moraes advertiu o ex-deputado, dizendo que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado a praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, né? Para ele tudo é. É só ele querer que é falta grave, né? Se ele falar alguma coisa lá, der uma entrevista para alguém lá, falar com o vizinho por cima do muro, e o Moraes achar que é uma falta grave, ele vai colocar o Daniel Silveira de volta na cadeia, né? Já a prisão dele já foi inconstitucional quanto deputado federal, né? E continua os absurdos aí contra o deputado Daniel Silveira. Vamos ver aqui, a outra informação que nós temos aqui é que tem um caso alarmante aí, né, de número de mortes por intoxicação com metanol. O governo de São Paulo continua investigando a origem das bebidas adulteradas. E aconteceu mortes, né? Já são 5. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Eleusis Paiva, confirmou hoje que o número de mortes por intoxicação por metanol no estado subiu para 5. Os casos estão relacionados ao consumo de bebidas adulteradas com a substância. De acordo com Paiva, as vítimas apresentaram sintomas como náuseas, vômitos e visão embaçada, evoluindo para coma e falência múltipla dos órgãos. O secretário deu a declaração durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Também participaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Segundo Eleusis, há 22 casos que envolvem intoxicação por metanol, 7 confirmados e 15 em investigação. Desses, 5 pessoas morreram. Em apenas um desses casos, há confirmação de que a morte se deu depois da ingestão da bebida adulterada. E o metanol é um composto altamente tóxico que pode causar danos irreversíveis ao sistema nervoso central e à visão. A Secretaria de Saúde reforça a importância de adquirir bebidas alcoólicas apenas em estabelecimentos autorizados e de confiança. Além disso, orienta a população a evitar o consumo de bebidas com aparência suspeita ou sem um rótulo identificável, por exemplo. As autoridades continuam investigando a origem das bebidas adulteradas e trabalham para identificar os responsáveis pela distribuição desses produtos. O metanol é um líquido incolor de odor similar ao do álcool comum, utilizado em indústrias e em produtos domésticos como solventes e anticongelantes. Por ser mais barato, o metanol é frequentemente adicionado a bebidas falsificadas e sua presença é de difícil detecção durante o consumo, pois o sabor e os efeitos iniciais se assemelham aos do álcool tradicional. O problema é depois, né? Mesmo pequenas doses do metanol podem causar sérios danos à saúde. Em alguns casos, levar à morte. Os sintomas geralmente surgem horas depois da ingestão, quando o corpo começa a processar a substância. O fígado metaboliza o metanol e gera compostos tóxicos, como o formato do ácido fórmico, que prejudicam principalmente o cérebro e os olhos. Isso pode resultar em cegueira, coma e risco de morte. A gravidade dos efeitos depende da dose ingerida e das características físicas da pessoa. Os primeiros sintomas, como confusão, descoordenação e vômito, surgem entre 40 minutos e 72 horas depois do consumo. Em seguida, o ácido fórmico reduz o pH do sangue e pode causar danos renais, convulsões e hemorragias. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças consideram mudanças bruscas no ritmo cardíaco como sinais de gravidade. O relaxamento muscular provocado pelo metanol pode dificultar a respiração e a deglutição. Enfim, né? Causa sérios riscos à saúde aí, causa morte, já causou 5 mortes lá no estado de São Paulo, e a polícia investiga agora, né, essa situação, né, e a origem, né,
da falsificação da bebida, né? Da adulteração dessas bebidas que estão levando muita gente à morte. Agora vamos falar aqui de Ponta Porã, porque o inquérito civil que apurava a exigência do exame do Papa Nicolau para candidatos em concursos públicos da Prefeitura de Ponta Porã foi arquivado. A decisão foi tomada após o município revogar os decretos que estabeleciam a regra. Para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a medida é considerada uma violação aos direitos fundamentais de intimidade e privacidade das mulheres. A investigação teve início com uma denúncia sigilosa que questionava a legalidade dos decretos municipais número 9.283/2022 e número 9.781/2024. As normas determinavam que mulheres aprovadas em certames apresentassem um exame citopatológico do colo uterino, o Papa Nicolau, como condição para a posse no cargo. E após uma análise inicial, a Promotoria de Justiça chegou a arquivar o procedimento, mas o Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul determinou a reabertura do caso, acolhendo o parecer de que a exigência era inconstitucional por violar os direitos à intimidade e à privacidade das candidatas. Mas teve que ser o Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, né? Porque aqui foi arquivado. Com a retomada das apurações, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com base em parecer técnico do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, voltou a requisitar que a Prefeitura de Ponta Porã revogasse essa norma. E o município atendeu a solicitação e editou o decreto municipal número 10.254, de 18 de junho de 2025, excluindo formalmente o exame de Papa Nicolau da lista de requisitos para admissão no serviço público. Com a anulação do ato administrativo, o promotor do caso entendeu que o objeto da investigação se esgotou, não havendo mais fundamento para uma eventual ação civil pública. O voto do conselheiro relator, procurador de justiça Francisco Neves Júnior, que foi seguido pelos demais membros do conselho, confirmou que o arquivamento do inquérito era a medida correta diante dessa irregularidade que foi sanada, né? Seguindo com as informações, vamos falar do Laranjão, né? Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que seu governo estuda a possibilidade de enfrentar cartéis de drogas que atuam na Venezuela por meio de operações terrestres. A fala ocorre dias após os militares norte-americanos atacarem embarcações que, segundo Washington, transportavam drogas ilícitas vindas do território venezuelano. Segundo Trump, afirmou a repórteres, agora serão analisados os cartéis, né? Serão analisados seriamente os cartéis que chegam por terra. A Venezuela tem sido muito perigosa com drogas e outras coisas, e eles têm sido muito, muito perigosos, né? O presidente destacou ainda que os Estados Unidos já conseguiram resultados no bloqueio marítimo. Segundo ele, após a ofensiva contra barcos suspeitos, houve redução significativa do fluxo de entorpecentes por via aquática. Segundo Trump, falando à imprensa, né? Ele disse que chama isso de drogas aquáticas, né? Apenas um termo simples. Então, foram atingidos vários barcos e provavelmente as pessoas viram isso, né? Segundo ele, para a imprensa. E desde que foi feito isso, não existe absolutamente nenhuma droga entrando nos Estados Unidos por água, porque esse é um ataque letal, né? E agora serão analisados os cartéis, né? E aí, né, o Trump fala, né? Ele sobe o tom e fala em combater os cartéis na Venezuela por terra. Ainda falando do Trump, o Laranjão, né? Para muitos, né? Para muitos hoje é dia de comemorar, porque Donald Trump arrastou 2 rivais mortais em direção a um acordo para acabar com o conflito em Gaza, eliminar o controle do Hamas sobre o território devastado por sua própria culpa, libertar os reféns e, mais ambiciosamente, criar um novo Oriente Médio onde os horrores acirrados a partir do 7 de outubro não voltem a se repetir. Benjamin Netanyahu também é um dos que merece elogios por parte da imprensa, né? Por parte das comunidades ali que precisam, né, na faixa de Gaza, que precisam parar com os conflitos. Muitos disseram e juraram que ele nunca aceitaria retirar as tropas israelenses de Israel sem neutralizar completamente o Hamas. Isso agora será feito pelos mecanismos do Grande Acordo, um prodígio quase que inacreditável, né, para muitos até impensado, mas, né, conseguiu. Outra informação que se tem, né, esses dias a gente falava da Alphabet, a dona do YouTube, que confessou, né, que no governo Biden, o governo Biden
forçou, né, a censura a vários opositores. E a Alphabet, dona do YouTube, concordou em pagar 24 milhões e 500 mil reais a Donald Trump e apoiadores cujas contas foram removidas da plataforma após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Desse montante, 22 milhões de dólares serão destinados ao próprio Trump, conforme determinações dele, para serem aplicados no Trust for the National Mall, organização sem fins lucrativos que participa de um projeto de construção de um salão de baile de 200 milhões de dólares na Casa Branca, né? E essa história aí a gente já vem acompanhando faz tempo, né? E a gente vem falando faz muito tempo também, né? Que houve, não foi só do YouTube, não, foram de todas as plataformas, né? Houve essa forçação de barra contra os opositores da esquerda, principalmente aqui no Brasil. E as contas de Trump já foram restabelecidas no YouTube e nas plataformas da Meta desde 2023, né? Mas e agora o YouTube, né? A Alphabet, dona do YouTube, concordou em pagar 24 milhões e 500 mil dólares a Donald Trump e apoiadores, né, cujas contas foram removidas da plataforma após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Vamos lá falar de mais anunciantes, mais parceiros comerciais. A Baturité Conveniências é uma das que está conosco aí já há algum tempo, desde o início desse ano. A Baturité que fica ali na Baltazar Saldanha, né, na frente da GESUR, já quase na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali você pode tomar uma cervejinha gelada, você pode tomar uma dose de uísque, pode tomar ali um vinho, um bom vinho, né? Aquela cachaçinha de Minas, selada, de dose única, né? Vários sabores, mas que o Carlinhos Dalzac tem dito que a pura e as raizadas as que mais saem, né? Para quem gosta de cachaça sabe que as cachaças de Minas são uma das melhores do Brasil e tem lá, né, na Baturité Conveniência, ambiente familiar. Para você que não curte bebida alcoólica, você tem aí as variedades de sucos e refrigerantes, além de doces salgados para criançada. E é um lugar bem família, né? De segunda a sábado tem sempre os espetinhos ali, preparado pelo Carlinhos Dalzac e também pelo Adriano, né? O Adriano Maurício de Souza, que está lá comandando, né, a churrasqueira, pilotando a churrasqueira no espetinho para a família que frequenta aí a Baturité Conveniências. E para você que é daqueles que não gostam de enfrentar filas em supermercados, é só se dirigir à Baturité Conveniência, que é uma conveniência bastante sortida, né? Tem muitas coisas lá e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Quem está conosco também é a Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas, que é o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa de fabricação de filtros de alto desempenho para diesel, né? E aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, o representante é a Futura Soluções Agrícolas, que surgiu aqui no município e na fronteira com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e seus arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidade em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E surgiu, né, com a visão de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabalheiro, departamento de Lamambai, no Paraguai, e suas redondezas, consolidando a atuação da Futura no Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste a longo prazo e depois se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e no Paraguai. No Paraguai, a Futura já está trabalhando ali na região do Chaco Paraguaio, ou seja, já tem se consolidado em território paraguaio como uma das referências do agronegócio, né? E aqui no Brasil também, né, já tem saído, né, já tem ultrapassados os limites e divisas do estado, os limites dos municípios e divisas do estado de Mato Grosso do Sul para atingir aí a região centro-oeste. E está sempre, né, trabalhando lado a lado o homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. É Futura Soluções Agrícolas, ali fica ali localizado ali no Júlia Cardinal, né, no bairro Júlia Cardinal, na rua Lindo Amaral Cardinal, ao lado da BR-463. Vamos falar de esporte, falar um pouquinho de esporte, falar do Campeonato Brasileiro, que hoje inicia a 26ª rodada, né? Hoje lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, ou na Arena Galo, Arena MRV por causa do patrocinador, né? Mas é a Arena Galo, e o Galo, que não vem muito bem no campeonato, vai enfrentar o Juventude,
que também não vem bem no campeonato, está na zona do rebaixamento. Então hoje, 26ª rodada, começa com Atlético Mineiro e Juventude. Aí tem sequência amanhã, com o Palmeiras enfrentando o Vasco às 18 horas no Allianz Parque. No mesmo horário no Maião, lá no Municipal de Mirassol, tem Mirassol e Red Bull Bragantino. Na Ilha do Retiro tem Sport Fluminense, 18 horas. Às 18h30 no Beira Rio, tem Internacional e Corinthians. Também amanhã no Newton Santos, às 20h30, tem Botafogo e Bahia. Na Vila Belmiro tem Santos e Grêmio. E na quinta-feira tem três partidas da quinta-feira. No Barradão em Salvador tem Vitória e Ceará. No Castelão, isso às 18 horas. Às 18h30 tem no Castelão Fortaleza e São Paulo. E às 19h30 no Maracanã tem Flamengo e Cruzeiro. O artilheiro do campeonato é o Caio Jorge do Cruzeiro com 15 gols. O Arrascaeta do Flamengo está na segunda colocação na artilharia aí com 14 gols. E o Verratti do Vasco é o terceiro na lista de artilharia aí, né? Com 12 gols até aqui. Então o campeonato começa hoje, a 26ª rodada começa hoje, termina na quinta-feira. São essas as informações por hoje, aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais informações para vocês aqui no YouTube.